Boa noite, pessoal. Chegando aí, mais uma live hoje, com um médico, um colega meu. Vamos falar de tireoide, né? O hormônio fundamental, né, na questão metabólica nossa, como a gente tem que identificar as diferenças, né, relacionadas às doenças da tireoide, né? Principalmente o que elas afetam e como tem que ser tratadas, né? Qual que é o percurso que a gente pode fazer para melhorar, né, toda a questão da nossa tireoide. O que é esse hormônio tireoidiano? O que ele afeta, né? Aliás, tudo. Então vamos esperar o nosso doutor chegar aqui. Vitor, daqui a pouco ele vai entrar. A gente já chama ele, coloca aqui e a gente vai fazer uma bagunça boa. Boa noite a todos aí. André, Débora, Ariane. Ariane, minha aluna na faculdade. André, nosso aluno que vai ser o nosso estudo de caso para frente. Work Solution, empresa. Daniela. Boa noite, Dani. E a brincadeira vai ser boa, né? Vamos entender um pouquinho aí qual a relação que tem, dosagem, efeito, o que esse hormônio mexe com os outros hormônios, na verdade, o que ele mexe, né, com o nosso metabolismo. Enfim, ele perguntas aí. Vamos chegando. Tá friozinho, tá quentezinho, a gente não sabe, né, gente? Tá sempre nessa doideira na temperatura nossa. Não tem corpo que aguente, né? Minha avó já não tá aguentando mais. Felipe, beleza, Felipe? Você tá bem, meu garoto? Então vamos esperar aqui nosso garoto Joana. Bem-vinda aí, Jo. Beleza, parceira nossa, direta. Esperar o Dr. Vitor. Margarete, mãe do Vanceto. Bem-vinda. E daqui a pouco a gente já começa a nossa live, né? Qual a diferença aí, né? De doenças autoimunes, fala, né? Doenças autoimunes, né? Como doença da tireoide, Hashimoto, né? Versus o hipotireoidismo, subclínico, né? Vamos lá, Jona, firme e forte, aprender sobre tireoide hoje. Só esperando o Dr. Vitor chegar aí. Bora lá. Esperando. E aí, pessoal? Tá todo mundo fazendo exercício físico? Todo mundo se alimentando bem? Como estamos? Conte-me um pouquinho. Vocês estão só comendo aí na engorda do Covid-19. Ninguém treina, ninguém faz nada. Conta pra mim, como estamos? Pode colocar aqui. Enquanto o Dr. Vitor não chega, a gente faz uma brincadeira aí enquanto isso. Esperar aqui. Será que ele tá aqui sabendo? Creio que sim, né? Porque a gente já avisou ele. Paula Marcari, tudo bem? Se eu não me engano, a sua mãe passa comigo, né? Mas é bom saber todo mundo sobre tireoide. É um hormônio que orquestra, né, os outros hormônios. E a gente só precisa realmente entendê-lo para a gente entender o que é o metabolismo. O Dr. Vitor chegando aí. Dr. Vitor, faz o pedido para entrar, tá? Para a gente começar a live. Só Muay Thai? Pô, só Muay Thai já tá bom, né? Que gasto calórico bom, né? Só Muay Thai. É bom para acertar alguma coisa aqui. Você tem que pedir permissão para entrar aqui, meu querido, para a gente fazer a live. Só pedir para entrar. Tá? Pede para participar. Anatem, bem-vinda. Marianas, o pessoal tá chegando aí. Tá meio de preguiçoso, 9 horas, né? Acho que tem novela, Cidinha. Seja bem-vindo. Ô, Vitor, só você pedir para mim, eu já entro aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo responder, fazer transmissão aqui, ó. Consegui achar um negócio legal. Consegui achar um negócio mais legal ainda. Eu sabia que eu podia chamar a pessoa para fazer a transmissão direto. Fala, meu garoto. Grande Léo, tudo bom? Tá me escutando? Eu tô te Bem escutando pra bem. caramba. Eu não sei se você tá me escutando bem. Eu não coloquei o fone perfeitamente. Tô ótimo, tá tudo bem. Então tá transmitindo tranquilo. Vamos dar um Então tá tempinho para bom. esperar o pessoal ir entrando aí? Sim, que eu acho legal, né? O pessoal tá bem devagar hoje. Sexta-feira, acho que o pessoal tá de férias, viu, cara? Porque eu vou te falar, pô, ninguém quer saber de metabolismo aqui, né? Não quer conhecer desse tal hormônio aí, como fala, né? Mas vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar. Normalmente chega mais gente aí. E fale, como estão as coisas? Os atendimentos, tudo normal? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Tá caminhando bem, a gente tá conseguindo dar uma assistência boa aos pacientes, né? E você sabe que além da especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço e tireoide, né? Eu faço a parte de medicina integrativa, né?
Então, a Sim, gente sim. consegue ver o paciente na sua integridade e funcionalidade. Isso é muito importante, né? Porque os resultados do tratamento, eles são melhores, né? Sim. E simplesmente porque a medicina integrativa e funcional nada mais é do que a medicina hipocrática, né? Foi o que foi pregado desde o início, né? Ver o paciente como um todo, né? Exatamente. Isso aí. Exatamente, né? Saúde sem doença, né? É muito mais É, fácil, né? Alimentos de forma exatamente. natural. E assim, né, a tendência é a saúde integrativa. Aliás, a saúde integrativa nada mais é que a medicina tradicional passada que era feita, né, com muita Exatamente. claridade, e hoje a gente coloca todas as áreas juntas, né? E me fala o É seguinte, isso. eu vejo que você sempre posta que você está treinando. De exercício aeróbico, não vi você fazendo resistir não, hein? Olha lá, hein? Eu Tô no seu faço, pé. faço, faço, faço. Sempre. Ah, não, eu vi Sempre, sim, sempre, tô sempre. brincando. Tá, não, tem E como, né? não tem como. Inclusive, assim, eu não tem como. Até para quem quer ser praticante de maratona, né, de exercício, enfim, aeróbico, né? Até, na realidade, o aeróbico de alta intensidade, ele passa até a entrar na Sim, anaerobiose, né? Mas exatamente. se você não tiver um trabalho muscular, o teu músculo não vai aguentar esse treino, né? Então, Não você tem que aguenta. preparar o músculo, exatamente. Não aguenta. Mas a gente sempre fala, é o remédio, a musculação ou treinamento resistido, que seja de caráter funcional, vencendo uma resistência, é o remédio para que você faça as atividades que você goste. Praticante de Uhum. tênis tem que ter uma força muscular neuromotora boa para aguentar o impacto. Maratonista, ele pensa que não tem impacto, é só impacto. É só E de impacto. volume repetitivo, às vezes pior ainda que tenista. Então ele tem É. que ter musculatura aí suficiente. E já sabe, tem estudos aí mexendo, né, com ganho de massa muscular e melhor de mitocôndria. Olha que doido. Sem dúvida, Teoricamente, sem esse dúvida. sentido aproxima as mitocôndrias, faz uma relação muito boa aí. O que já É. ajuda na aeróbia, né? E Estamos chegando aí. na realidade é exatamente isso, né? Um dos grandes benefícios do exercício físico é que o corpo entende que há necessidade de mais geração de energia e com isso a célula Exato. faz mais expressão mitocondrial para isso, né? Porque a mitocôndria é o grande centro de geração de energia da célula, né? Exatamente. Depois descobriram aquele tal de irisina, aquele hormônio que se libera do músculo. A gente estava brincando aqui, o Júlio. Cara, é sensacional, porque a irisina ela libera muito mais exercício de alta intensidade. E principalmente o resistido. E a bichinha só contorna mais nada que a gordura marrom, que é o que faz a gente ter uma aceleração metabólica absurda. Então, assim, Exatamente. tem muita novidade aí. Por isso que a gente está falando que o músculo hoje a gente quase faz com que ele fosse um órgão endócrino. Podemos pensar assim, mas a relação dele é praticamente direta. É Olha, sensacional. eu digo assim, se a gente considerar que o tecido endócrino é aquele que produz, secreta ou regula hormônios, então o músculo é considerado talvez o maior órgão endócrino do nosso corpo, né? Se pensar em E, regular, perfeito. se for atrás do conceito de tecido endócrino, a gente considera isso, né? Sim, E como regular, perfeito. eu oriento a todos os meus pacientes, olha, quer ter uma vida saudável, cuida do teu músculo. Simples assim. Exatamente. Seja de qualquer forma, né? Em aerobiose ou resistido, principalmente os dois juntos. Eu já falo, sempre falo do American College. Tá? Ele foi muito bem claro. A mudança do American College Sports Medicine foi numa hora eu chegar e ver que o exercício resistido deveria fazer parte dessa cadeia, não só aeróbio. Os dados estão aí Exato. de exercício aeróbio e prevenção de doenças do coração. Os resistidos também estão. Os aeróbios estão na frente por ter mais tempo. Mas eu creio que Exatamente. exercício resistido, hora que acertar a dosagem, coerência correta de volume e intensidade, porque o aeróbio é muito fácil, né? Tu coloca o bichinho na esteira lá, vê o VO2 máximo, quanto percorreu. A musculação é muito complicada. Que É, deixar a é. carga máxima, entendeu? Tem um monte de particularidades que é totalmente diferente do exercício cíclico, né, cara? É fogo. Bom, É, o pessoal tá chegando aí, vamos embora. mas eu não tenho a menor dúvida, sabe, Léo, que é é acertado esse investimento no estudo do músculo, né? Que é o que a gente falou, é um grande órgão endócrino, né? E tireoide depende dele, enfim, TSH depende dele e é influenciado por ele também e por aí vai, né? É exatamente isso. Fala o seguinte, se apresente primeiro aí, o pessoal tá com sono, mas vai chegar mais gente aí. Fala, você fez o curso comigo, né? Então vamos lá. Para o pessoal que não me conhece aí, meu nome é Victor Perucci, eu sou de formação, eu sou formado em medicina aqui pela UFPB. Depois eu fiz cirurgia geral no Rio Grande do Norte, cirurgia de cabeça e pescoço no Instituto Nacional do Câncer, né? E fiz a formação também e a pós-graduação em cirurgia de cabeça e pescoço pela PUC-Rio. Ao longo desse, eu vou fazer aí 17 anos de formado,
e ao longo desses 17 anos eu não parei de fazer curso. Eu acho que a gente só deve parar de estudar quando morrer, né? O estudo É deve o ser mínimo. contínuo. É o mínimo. Exatamente. É o mínimo, né? É o mínimo, Então, cara. o que que acontece? O que que mudou na minha vida profissional? Até há uns 4 anos mais especificamente, eu era estritamente cirurgião, né? Então, o cirurgião ele aprende na residência médica a operar e fazer a clínica cirúrgica. A clínica médica ela fica um pouco de lado, fica para o clínico mesmo, né? E assim Exatamente. foi. E quando a gente faz cirurgia de cabeça e pescoço, a cirurgia de cabeça e pescoço é eminentemente oncológica, né? Então a gente começa a tratar câncer de cabeça e pescoço. Só que no meu dia a dia eu observei que os pacientes que eram operados, ao longo do tempo, eles continuavam com as suas doenças clínicas, né? A gente tirava o tumor, tirava a glândula tireoide, mas eu observava que os pacientes ainda tinham alguns problemas, não relativo especificamente à doença, mas a outras doenças que eles tinham, né? Seja metabólica, seja autoimune. E eles continuavam sofrendo, né? Continuavam ainda com as queixas clínicas deles. E eu comecei a receber alguns pacientes, sabe, Léo, que tratavam com colegas em outros estados que atuam nessa ótica integrativa, né? E Sim. esses pacientes estavam muito bem, né? Era diferente do estereótipo de paciente que eu encontrava no meu dia a dia. E isso me gerou curiosidade. Por que esses pacientes eles estão bem e diferente do que eu vejo no dia a dia? E isso eu comecei a pesquisar, a procurar saber, interrogar. Até que teve uma paciente que, eu sempre conto esse caso, que foi um estopim, né? Que era uma paciente que tinha artrite reumatoide e ela era um atleta. Então, assim, baixo Olha que legal. percentual de gordura saudável, massa muscular excelente, há 3 anos sem tomar nenhuma medicação para artrite reumatoide e nenhuma queixa clínica, doença em remissão total. E quando ela Perfeito. me explicou o que é que ela fazia, né, e ela fez isso sozinha, porque ninguém orientava ela e ela continuava sofrendo. Então, sabe aquela pessoa que estava sofrendo demais e não aguentava mais o sofrimento e começou a pesquisar na internet sozinha o problema dela e ela descobriu a relação do fator alimentar, do sono, do exercício físico, do intestino em relação ao problema dela e ela começou a fazer sozinha, Léo. O resultado disso, essa mulher ficou saudável, sem uso de medicação. E eu perguntei a ela, você falou para a sua reumatologista sobre isso? E ela disse, falei. E o que é que sua reumatologista disse? Ela disse, olha, se está dando certo, continue. Cara, eu botei a mão na cabeça, assim, não é possível. Eu disse, olha, eu não vou dizer isso, não pode ser mera coincidência isso, não é o primeiro caso. Então eu comecei a estudar o porquê Perfeito. disso aí, e isso me levou a atuar hoje nessa ótica que eu defendo demais, né? Eu acredito nisso e pelos resultados que eu estou vendo, eu não vejo como não ser diferente, entendeu? Então, tanto que hoje eu sou estudante de nutrição, eu faço a graduação de nutrição. Ah, que legal. Fantástico. Exatamente, Fantástico. eu decidi que eu tinha que aprender muito mais sobre alimento do que a gente sabe. Eu digo a você que a gente sabe muito pouco. Na medicina a gente não Sim. estuda alimento, a realidade é essa, estuda muito pouco. E aí vem aquela história, né? Que o alimento seja o teu remédio, né? Aquele velho jargão. E na Sim. realidade, não é nem que o alimento seja o teu remédio, é que aquele alimento saudável que teu corpo responde bem seja o teu remédio. Que a ótica da nutrição funcional, eu faço o curso do Gabriel de Carvalho, já fiz, tô do terceiro curso já com ele aí, o Gabriel, o cara que Tá. introduziu a nutrição funcional no Brasil, né? E a Perfeito. ótica da nutrição funcional é essa: a gente individualiza o ser humano e oferece a ele o alimento que o corpo dele responde bem, o alimento saudável, né? Então isso me levou para um mundo que eu não tinha antes, não foi me ensinado. E eu comecei a aprender muita coisa neste mundo que eu não sabia no outro mundo. E isso agregou muito a minha prática diária, né, Léo? E o exercício físico também, claro, entrou com isso, não tem jeito de você aprender a tratar doenças sem ler exercício físico, não tem jeito. Então eu comecei a comprar livro de fisiologia do exercício, comecei a acompanhar os professores de que tinham cursos na internet, né? Tem vários, eu posso citar vários aqui. Eu comecei a acompanhar e assistir às aulas dos caras, e isso foi me fazendo entender um pouco a coisa. E eu digo a você que eu acho que todo médico deveria fazer isso. Por quê?
Eu vejo coisas no dia a dia, tipo, paciente com hérnia de disco e a orientação é não fazer musculação porque tem hérnia de disco. Pode isso, meu Deus do céu. Quando é justamente o Pode, contrário. acontece direto. Vai para hidroginástica ou vai para Pilates. Não Pois é, desmerecendo nenhuma cara. das duas. E aí é o seguinte, o indivíduo fica lá o tempo todo em posição ortostática, anda para cá e para lá, tem que levantar pesos, tudo, que é uma conformidade normal do ser humano. E me passam ainda isso, sendo que tem toda uma cadeia de biomecânica estudada na musculação, por isso tem equipamentos específicos para isso, que faz com que o indivíduo se recupere. É brincadeira, mas é isso. A questão é que você, Soraya Casanova, Júlio, o pessoal que fez com a gente, vocês foram atrás de uma medicina que, na verdade, é uma esfera de situações que a gente conhece dentro da saúde que faz com que o indivíduo fique não tão responsivo ao remédio, e sim a ele. Sim, lógico, eu sempre falo, quando precisa do remédio, tem que ser responsivo naquele momento, é uma fase aguda, está hipoclínico, é necessário. Mas aí você viu outro processo, como viver sem o remédio, como viver melhor com autonomia. Exatamente. Para o pessoal que está aqui, o nosso tema hoje é tireoide. Me fala um pouquinho o que é essa glândula, o que faz esse hormônio, como sai do hipotálamo e hipófise, e o que ele mexe metabolicamente com o nosso organismo. Porque toda vez que a gente escuta o Ronaldo, lembra do Ronaldo Fenômeno? Chegar e falar que ele ficou obeso porque ele tem hipotireoidismo, ficou um boato gigantesco. Então, quem tem hipotireoidismo, teoricamente está fardado, né, a ser um obeso. Eu queria que você explicasse isso que ele falou e esse mito aí, na verdade. Pode falar. Léo, na realidade, vamos colocar os pingos nos is, né? Então, vamos lá. Dizer que quem tem hipotireoidismo está condenado a ser um grande obeso, eu acho que é uma forçação de barra. Mas também dizer que a falta do hormônio tireoidiano não leva ao ganho de peso também está errado, né? Por quê? Porque o hormônio tireoidiano, a glândula tireoide é uma glândula que a gente tem exatamente nessa localização aqui do pescoço, né, abaixo da cartilagem cricoide, que é uma cartilagem que faz parte do complexo laríngeo, né? A glândula tireoide, ela produz os hormônios T3 e T4, produz mais T4 do que o T3. O T4 não é um hormônio biologicamente ativo, ele tem que ser convertido em T3. E o T3 ele vai entrar na célula, lá no núcleo celular, para fazer com que a célula tenha sua função ativada, né? Então, Perfeito. O T3 ele entra em todas as células do corpo. Ele é importantíssimo. Então, se um hormônio ele faz com que o metabolismo celular, a bioquímica celular funcione, isso significa que a ausência dele vai prejudicar o metabolismo. Por exemplo, o T3 ele é responsável por aumento de expressão de mitocôndrias, por exemplo. Então, a ausência dele vai ter menos expressão. E se você pega uma célula que está oxidada com o metabolismo mitocondrial bloqueado, a célula vai atrás de outras organelas para produzir energia. Só que essas organelas produzem muito pouco ATP em relação à mitocôndria. Então, vai ter uma produção não suficiente de energia. E aí é onde está o problema. E vários fatores são envolvidos nesse funcionamento mitocondrial, como a presença de micronutrientes, né? Então, se você tem... como é que funciona a fisiologia? O hipotálamo produz lá o TRH, que é o hormônio estimulador da secreção do hormônio do TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide. Isso. Então, o TRH produzido pelo hipotálamo vai lá na hipófise anterior, né, pelo eixo hipotálamo hipofisário, e manda a hipófise produzir TSH ou não, né? Ele pode ser bloqueado pela queda do TRH também. E esse TSH ele vai lá na glândula tireoide e dizer assim: glândula tireoide precisa produzir hormônio, porque está faltando. Aí é o ponto-chave. Às vezes não está faltando. O que está faltando é a conversão dele do T4 em T3. Por quê? Porque quem vai regular esse aumento ou diminuição do TSH e do TRH é o T3 no hipotálamo e não o T4. Então, esse feedback é que vai dizer se você está em hipotireoidismo ou em hipertireoidismo. E aí é o grande X da questão.
Porque hipotireoidismo é um conjunto de funcionamento errado no corpo, que vai levar a um conjunto de sintomas. E esse Sim. funcionamento errado pode ser na produção hormonal, que pode ser devido a problema a nível central, hipófise, ou hipotálamo, ou tireoide, no hipotireoidismo primário, né, por falta de produção tireoidiana. Pode ser por conta de não conversão periférica, por problema de deodinase, né, que é a enzima que converte o T4 em T3, e pode ser por problema do receptor hormonal. E aí o receptor hormonal tem em todo canto, mas as deodinases, existe a tipo 1, a tipo 2 e tipo 3, que elas estão espalhadas de forma diferente no corpo. Então, toda essa fisiologia, da hora que sai do hipotálamo, a hora que chega na célula, tem que ser compreendida para julgar se o paciente está fazendo hipotireoidismo. E não apenas Perfeito. olhar um exame laboratorial, onde diz, o hormônio está dentro da faixa da normalidade, não tem hipotireoidismo. Beleza, e o paciente é obeso, constipado, cansado, com mialgia, com demência, entendeu? Então, e todo esse contexto, Léo, você tem que analisar para julgar se o paciente está fazendo um hipotireoidismo. O hipotireoidismo, que é considerado subclínico, é aquele em que o paciente não está com sintomas, mas o TSH já está subindo. Opa, peraí. Para o TSH começar a subir, a desordem já está acontecendo. Ó. Há um bom tempo. A informação não chega lá. A informação não chega lá, entendeu? Então, assim, para você ter ideia, o aumento da leptina aumenta o TSH. E aí? Opa, o paciente não está sentindo nada, mas o TSH dele está alto. É hipossubclínico. Espera aí. Esse cara pode ter muita leptina porque ele está obeso e a leptina tem sinergismo circadiano com o TSH. E aí Exatamente. Esse TSH está aumentando. Então tem que entender que o processo está errado. Não é para estar acontecendo isso. Tá entendendo? E a mesma coisa acontece. Grelina, tudo expresso de adipocitina, ou seja, da célula de gordura, leptina, grelina e resistina. Os três que vem da célula de gordura. E se o cortisol estiver alto também, o que acontece? TSH lá em cima. Tá? E isso tem que ficar bem claro, por quê? Porque quando vocês pegam hoje, os médicos da medicina integrativa, eles não olham só aquele número fracionado. Eles vão pedir todos esses exames para começar a criar um ciclo. E aquela faixa que diz entre isso e aquilo já não existe mais. A gente quer a melhor faixa possível, mais próxima do que seria o bom. Né? Fica muito bem claro. Me fala o seguinte, se o T4 teoricamente está bom, e o T3 está ruim, qual que é, então, o veredito desse processo? Então, Léo, eu só queria fazer um parênteses, você falou do cortisol, isso é importante. O cortisol é um excelente modulador de receptor hormonal. Então, cortisol baixo demais não é legal e cortisol alto demais também não é legal. O que é o receptor hormonal? O receptor hormonal é a fechadura, o hormônio é a chave. Então, o hormônio ele entra no receptor para ativar suas funções celulares. Então, na célula, existe o upregulation e o downregulation de receptores. E isso é feito de acordo com a necessidade. Então, às vezes você tem hormônio demais e a célula faz um downregulation para proteger a célula desse excesso de hormônio. Às vezes você tem hormônio de menos e a célula expressa mais receptor para poder captar o máximo de hormônio para ela funcionar. O cortisol é um modulador desse receptor também. Então, o que é que acontece? Se você tiver níveis inadequados de cortisol, você pode entrar em situação de hipotireoidismo, por exemplo. Entendeu? Sim. Então, ele é importante. E quando você tem níveis inadequados de cortisol? Simples, basta não dormir direito. Não teve sono de qualidade e teu cortisol dispara, né? Vai lá para cima. Ou uma nutrição falha. O que o pessoal faz dieta hipocalóricas com exercício. Vai para o vinagre a tireoide e vai para o vinagre também, entendeu? A nossa glândula adrenal. Aí está feita totalmente a desgraça. Isso que eu falei para você é muito bem claro. A gente se falou muito mal do cortisol. Né? Hoje a gente vê o cortisol de forma diferente. O importante é ele estar em níveis aceitáveis entre 12, 13 e 14 de manhã e à noite estar baixo. Essa regulação hormonal que faz com que, teoricamente, o eixo tiroidiano também funcione.
Nós temos É isso relação aí. com a insulina, é muito longa, porque a É. tireoide ela modula e é modulada por vários fatores. Uhum. Mas fala para mim, perfeito. T3 e T4, como é que eu faço? O T3 teoricamente está ruim, muito abaixo, e o T4 está nível bom. Vamos imaginar TSH, que é a função que está sendo passada lá do hipotálamo para, desculpa, a hipófise para a glândula tireoide, está normal. Eu posso dizer já que está hipotireoideu essa pessoa? Vamos lá. Se você tem um T4 normal, e aí tem que saber o que é considerado normal. Porque um T4 de 0,54 está dentro da faixa da normalidade, mas para mim não é normal. Eu considero isso que o T4 está baixo, porque a faixa da normalidade é uma faixa populacional. Mas se o paciente ele está sintomático com um T4 de 0,50, T4 livre, né? Zero, que é o hormônio que está livre lá para atuar. É o 0,55, 0,56, 0,50, 0,6. Mesmo com TSH ainda normal, ele não está normal. Ele está com um hormônio baixo. Ele está no primeiro percentil, né? No primeiro, Sim. né? E então, assim, se ele tem um T4, vamos colocar a sua pergunta, dentro da faixa da normalidade, mas o T3 livre dele está baixo. Provavelmente ele está tendo problema de conversão do T4 em T3. Então tem que pesquisar se ele tem deficiência de selênio, se ele tem, como é que se diz? Que aí o selênio ele é envolvido faz parte das selenoproteínas, né? Que a deodinase é uma delas, né? Que faz a conversão. Então tem que avaliar se os níveis de selênio dele está baixo, tem que avaliar se está tendo conversão para T3 reverso, que é um hormônio inativo, entendeu? Então, por exemplo, é legal perguntar. A inflamação ela aumenta a atividade da deodinase tipo 3, certo? Ela aumenta a deodinase tipo 3. A deodinase tipo 3 ela faz conversão para o T3 reverso. Então, isso é uma coisa ruim. Então, é importante você pedir o T3 reverso em algumas situações. É isso que eu já ia falar, porque já matou. Você tá dando na minha cabeça, tá perfeito. Tá? Por que pediu o T3 reverso? Justo por causa disso. Exatamente. Então, assim, o que é que acontece com a inflamação? O paciente, a inflamação, a gente tem dois tipos de inflamação. Tem a inflamação daquela pancada, de um quadro viral, de um quadro bacteriano, né, que é aquela inflamação aguda, e tem a inflamação de baixo grau, que é aquela inflamação crônica, né? Uma das coisas mais relacionadas à inflamação, talvez a mais relacionada à inflamação de baixo grau, é o intestino disfuncional, o estado de hiperpermeabilidade intestinal, né? Então isso gera uma inflamação de baixo grau. O que é que acontece com isso? Isso ativa o sistema imunológico e vai ser produzido aquelas enzimas inflamatórias, né? Aquelas interleucinas, citocinas, exatamente. Qual é o efeito disso? Ela vai chegar lá no hipotálamo e vai ativar a deodinase tipo 2. E vai ter muita conversão de T4 em T3. Então, o hipotálamo entende assim, opa, tem muito T3, então vamos baixar TRH. Baixou o TRH, baixou o TSH. Mas como ele está ativando a deodinase tipo 2, está tendo conversão periférica também em T4 e T3. Então, o T4, no primeiro momento, ele sobe um pouco. E aí, quando você vai olhar o T4, ele sobe, né? E aí vai ter a conversão em T3. Mas quando você olha o T3 está baixo. E aí você pede T3 reverso, o T3 reverso está alto. E aí você matou a charada, estado inflamatório. Entendeu? É por isso que numa avaliação da tireoideopatia, você tem que analisar todos esses fatores, entendeu? Metais tóxicos, boro, cálcio, lítio, bromo, flúor, né? Esses metais tóxicos, o lítio, ele diminui a produção de hormônio tireoidiano. Então, pacientes que usam carbonato de lítio, né, pacientes psiquiátricos, eles têm que estar de olho na função tireoidiana, porque vai baixar a produção do hormônio, do hormônio tireoidiano, né? A gente tem também o cromo, né? Enfim, quando o paciente tem hipotireoidismo... Até o cloro. E eles são análogos, né? Quimicamente eles são análogos e eles fazem a competição direta entre selênio e iodo, que são um dos ativos principais, pode falar melhor que eu, relacionado, entendeu? A tireoide tem um benefício, está sendo produzido bem, as células tireoidianas estão trabalhando bem. É justo isso. E quantas pessoas... A Soraya está pedindo bastante exame, acompanho ela bastante, trabalha comigo lá, né? E, cara, mercúrio,
cromo, alumínio, direto. Tudo alto, cara. tudo alto. Tudo alto, tudo alto. E esse é um dos grandes problemas, Léo, porque o que é que acontece? Se você não tratar a causa, a raiz do problema, você vai ficar paliando o paciente com remédio. Quem é que gosta disso? Quem está fabricando remédio. Simples assim. Está vendendo. E vai passar a vida vendendo. Quando, na realidade, se o causador, por exemplo, for isso aí que a gente acabou de falar, né? Alumínio alto, cromo, boro, flúor, né? Mercúrio. Todos. Se a gente consegue fazer um detox desse paciente, né? Limpar esse excesso desses metais, a glândula volta a funcionar normal. E o paciente se livra do hormônio tireoidiano. Eu tenho um caso bem interessante, uma coisa que está bem relacionada ao hipotireoidismo, é a deficiência de ferro. Então, assim, a peroxidase tireoidiana é uma ferroproteína, tem ferro, precisa de ferro. Então, se você tem deficiência de ferro, você não vai ter formação de hormônio tireoidiano. Não tem jeito. Então, é comum chegar paciente no consultório com queixas de fadiga, queda de cabelo, unhas quebradiças, mialgia, constipação. E aí o cara tá lá com 100, 150, até 250 de levotiroxina eu já recebi no consultório. E o paciente continua sintomático. Entendeu? Então, peraí. O problema não está na levotiroxina. Tem que investigar toda essa via para saber onde está o problema. Eu já peguei pacientes sintomáticos, né, doutor? Eu acho que eu estou com um problema de tireoide. E aí, quando a gente solicita todos esses pontos, né? Eu olho lá, o paciente está com uma ferritina de 17, uma ferritina de 15, uma ferritina de 20. Saturação de transferrina praticamente não existe, né? Não está saturada. Ou seja, uma deficiência muito importante e crônica de ferro. E aí, o que é que acontece? Não vai ter produção de hormônio. E olha que eu estou falando da função da produção hormonal da tireoide do ferro, fora as outras. Entendeu? Sim, então, assim, o paciente ele entra em hipotireoidismo. O que é que você tem que fazer? Dá ferro. Agora, vai dar só ferro? Depende. Se o paciente estiver sintomático, bastante sintomático, com os hormônios já próximo do limite, entra com hormônio tireoidiano também. Os estudos têm mostrado que a associação, o tratamento combinado tem um melhor resultado, o paciente volta ao metabolismo funcionar, corrige o ferro, depois libera a glândula para trabalhar sozinha. Então funciona assim, entendeu? Enfim, e a própria Hashimoto, né, que é o que a gente vai falar já já, que é a principal causa, 95% dos casos de hipotireoidismo estão relacionados a Hashimoto, né, que também está relacionado a um intestino disfuncional e uma deficiência de micronutrientes. Vou te contar uma coisa sobre Hashimoto, se prepara. Isso que você está falando legal da ferritina baixa, mas eu pego muita gente com a ferritina extremamente alta, o ferro baixo, e aí fica esse dado assim, a gente sabe que ferritina alta é inflamação, né, de grau subclínico. Mas, cara, é muito doido, né? Você vai ter que cruzar tudo, porque teoricamente você vai ter que ver a transferrina para você ver a saturação. Então, quando se pega, é bom para quem não é da área de saúde aqui, tem pessoas que não são, é interessante pegar pessoas que pensam no governo hormonal como você. Você não pega um dado, pescoço, seu pescoço tira. Não. Você tem que pegar tudo para poder analisar todo esse governo hormonal e ver para que cadeia que você vai. E principalmente, talvez, fazer a pessoa não utilizar o hormônio para o resto da vida. Olha que legal. Exatamente. Você conseguir fazer. Uma coisa interessante que você falou ainda na competição com iodo, até a própria dieta, né? Que a gente tem, por exemplo, pacientes que comem brássicas demais, entendeu? As brássicas, elas têm glicosinolatos. E o glicosinolato, ele está envolvido no metabolismo do tiocionato e o isotiocianato. O que é que acontece com essas duas substâncias? Oi? D1D2. Eles são bociogênicos, eles competem com o iodo também, entendeu? Então, é aquela minha dieta é saudável, todo dia eu como no café, no almoço, no jantar, brócolis. Peraí, você pode estar fazendo mal, entendeu? Então, eu sempre digo às pessoas que quer fazer teu corpo funcionar direito, equilíbrio, entendeu? Então, a gente sabe que o ferro animal é o ferro melhor absorvido, entendeu? E pessoas tiram totalmente o ferro animal da dieta. E aí?
Pode ser isso a causa do problema. Então, na tireoide, não é só olhar a tireoide está produzindo hormônio ou não está. Não é só olhar isso. São todos os fatores que estão envolvidos nessa fisiologia. Fora a proteína, hein? Proteína, hipoalbuminemia. Cara, tá com a albumina baixa, acabou. Você não vai ter... Não tem como. Não tem como, entendeu? Então, pacientes que estão em hospital, internado, que está lá acamado, com perda proteica, né? Que você vê lá a albumina do cara tá no chão, esse cara vai fazer hipotireoidismo, entendeu? E aí o que é que acontece? Sim. O cara não passa 200 anos no leito da enfermaria lá sem conseguir ter alta, porque o metabolismo do cara está muito ruim. Mas está muito ruim porque tem todos esses fatores que estão atuando que tem que ser corrigidos. Tem que ser corrigidos. A perda de massa muscular, o catabolismo proteico de um paciente que está acamado é muito grande. E você muito alto. Muito alto. Você tem que fazer muito alto. O risco de ter um evento agudo do miocárdio aumenta quase 50%. Exatamente. Já é constatação. Fala para mim, você vai falar do Hashimoto, eu vou te contar uma história, hein? Se prepara. Eu sou Hashimoto. Tu é Hashimoto, cara? Aí. Pô. Então, e ó, te falo o seguinte, vou te contar uma história mais legal e rapidinha, tá? Tanto eu quanto a gente conhece. Aqui no ABC tem a petroquímica. A petroquímica libera muito particulados aqui no ar, no ABC inteiro. E a USP, junto com a gente da medicina ABC, né, onde eu fiz doutorado, começou a investigar. Que a gente deixou os ratinhos, nossos animais experimentais lá. É um absurdo quando a gente abre o ratinho para ver como é que estão os órgãos deles. É um absurdo. Você não tem ideia, cara. Tudo cheio de colágeno, tudo estourado os ratinhos, né? E a gente foi levar isso ao órgão público mesmo. E está sendo constatado, tá? Por causa de particulados, entendeu? Tem uma incidência altíssima de Hashimoto aqui na ABC, principalmente próximo à petroquímica. Então, tá? Deixa eu te passar um dado. Manda. Pode falar. Não, então, só para dar o desfecho. Então, assim, por incrível que pareça, poluição também, né? E lógico, a gente já sabia, mas não nesse nível grave. Crianças nascendo com Hashimoto, assim, teoricamente, desenvolvendo, não nascendo, mas desenvolvendo, não é um placar normal, né? Olha. E é devido a esse processo aqui que a gente está falando da petroquímica. Não tenha dúvidas. A poluição ambiental está diretamente relacionada a Hashimoto. Isso aí não tem mal nem o que se discutir. Isso aí já está provado. Já tem N estudos mostrando isso. Os países que têm menos poluentes ambientais são os países que têm menor incidência de Hashimoto. Os países que têm dieta que não é de padrão ocidental, de dieta de padrão mediterrâneo, tem menos Hashimoto. Eu vou te dar um dado. O Brasil é um dos países no mundo com maior incidência de hipotireoidismo. E isso está crescendo cada vez mais. E, consequentemente, as maiores incidências de Hashimoto, porque a maioria é Hashimoto, tá? E por que isso aconteceu aqui no Brasil? Não tinha isso assim, subiu. Por que isso aconteceu? Primeira coisa, estilo de vida. O estilo de vida ocidental foi incorporado demais pelo brasileiro. Então, o brasileiro ele se esqueceu do equilíbrio e está em busca do sucesso relacionado apenas a dinheiro. E não funciona assim. Sucesso é um equilíbrio da roda da vida, onde você tem o equilíbrio de todos os fatores. Lazer, saúde, profissão, intelecto, espiritualidade. Família, né? Família. Então, o sucesso é você ter um equilíbrio positivo nessa roda da vida, né? O equilíbrio já é positivo, né? Uma força de expressão. Sim. Mas as pessoas estão achando que o sucesso é o sucesso financeiro. E eu sempre digo, olha, você pode morar no Taj Mahal, mas se você não tiver um lar, você não vai ser feliz. Perfeito. Entendeu? Então, a busca incessante atrás do aumento do capital a todo custo, sem buscar valorizar a hora trabalhada, que é o que deve ser feito, faz com que as pessoas elas fiquem ansiosas. A ansiedade gera estresse, o estresse gera radicais livres, piora, promove um desequilíbrio redox celular, o sistema de oxidação e redução, e leva a doença, não tem jeito, entendeu? Então eu sempre digo às pessoas que antes de qualquer coisa na vida, elas têm que parar e refletir sobre o que as fazem feliz de verdade. Então, se você não sabe o que faz você feliz, você vai buscar a felicidade do outro, em todos os aspectos. É o cara que está no carro, eu quero esse carro que eu vou ser feliz. É o cara que está no apartamento, eu quero esse apartamento que eu vou ser feliz. Exatamente. É aquela viagem. E isso leva o desequilíbrio, sabe, Léo? Isso é um dos fatores. O segundo fator é o padrão alimentar ocidental. Muita farinha, farináceos. Então, a dieta rica em farináceo é pobre em iodo.
Simples assim. Então já vem um ponto importante. Ah, mas só precisa de 1 miligrama por semana de iodo para manter os níveis normais de iodo, para poder ter uma função normal tireoidiana. Aonde você está comendo esse iodo? Porque o sal é iodado, mas ninguém come mais sal. Disseram ao paciente que ele vai ficar hipertenso comendo sal de cozinha, e o paciente acreditou. Quando na realidade o problema não é o sal, o problema é o sódio, e o sódio em excesso. Então as pessoas pararam de comer sal e comeram muita farinha. Então as principais fontes de iodo, que são os crustáceos, são os alimentos vindos do mar, as pessoas não estão comendo mais, as algas, não tem mais, entendeu? Então as pessoas comem farinha e provavelmente existe realmente uma população muito importante com deficiência em iodo. E deficiência em iodo é a principal causa de bócio. Então deve ser pesquisado. E aí vem aquela outra corrente, lugar para todo mundo. Está errado. Porque o excesso de iodo é extremamente tóxico à célula também. Então não é fazer lugar para todo mundo. Na realidade, você tem que identificar aquele paciente que se beneficia do iodo. E a primeira coisa a fazer é fazer iodo na dieta. Dar iodo na dieta. Fazer o cara comer direito. Certo? E o terceiro ponto é a inflamação intestinal de baixo grau, o estado de leaky gut. Então, o que é que acontece? O intestino inflamado, ele aumenta a permeabilidade intestinal, né? Que eu tenho até uma imagem aqui, me permita mostrar, eu abri aqui no computador para o pessoal entender direitinho isso aí. Então, vamos lá. Tá dando para ver? Sim. Peraí, não, desce um pouquinho mais. Aí, agora eu vi as junctions. Eu estava vendo as junctions. Exatamente. Então, isso isso é epitélio intestinal. Então, essas tight junctions aqui, elas são muito firmes. Isso é uma barreira impermeável. E aqui são as vilosidades intestinais, que são a superfície de absorção de nutrientes. Quando a gente tem uma comida rica em porcaria, em farináceos, que provoca desbiose intestinal, rica em glúten. O glúten é uma proteína pró-inflamatória. Então, pessoas que são hipersensíveis ou celíacas não devem comer glúten. E as pessoas que não são hipersensíveis e nem são celíacas devem moderar o consumo de glúten, porque o glúten é uma proteína alérgena. Fungo, né? Alimentos, as pessoas, vou comer sementes, vou comer castanhas oleaginosas, que é saudável. Tem que ver esse tipo de alimento, porque muitos deles já estão cheios de fungo. E você está levando fungo para o seu intestino, que vai levar à desbiose. Excesso de bactérias gram-negativas, né? Que tem lipopolissacarídeos. Esses lipopolissacarídeos em excesso de LPS são altamente pró-inflamatórios. Então, tudo isso aí causa a quebra dessa barreira intestinal e esses agentes eles vão estimular o sistema imunológico de forma errada, com o estímulo à produção de linfócito TH, com interleucina, que isso aí vai levar exatamente à fisiopatologia da Hashimoto. Então, qual é o problema da Hashimoto? A TPO, ele é um antígeno, não deixa de ser um antígeno, né? Melhor, a grosso modo falando, né? Então, o que acontece com a TPO? Quando a gente tem esse estímulo do sistema imunológico a nível intestinal, né? Os complexos de histocompatibilidade, antígeno leucocitário humano, aquelas coisas lá do sistema imunológico, não vou aprofundar nisso, porque tem muito leigo aqui assistindo, né? O que acontece? Eles reconhecem essa proteína estranha, essa substância estranha, e vão começar, vai ter o estímulo à multiplicação das células imunológicas para combater esse agente estranho. Qual é o problema disso? O problema disso é que no nosso corpo existem várias proteínas que são semelhantes. E isso vai ser o quê? Vai fazer um mimetismo molecular. E aí o sistema imunológico começa a atacar essas estruturas no nosso corpo, achando que é a estrutura errada. Mas não é. É um mimetismo molecular. E aí ele pode ir para a tireoide, pode ir para a articulação, pode ir para vários lugares. E na Hashimoto, onde é a TPO. E aí a peroxidase tireoidiana está lá, por mimetismo molecular, os anticorpos e as células linfóides, elas vão lá atacar a peroxidase tireoidiana. Exatamente. Levando a Hashimoto. Então, a Hashimoto não é uma doença da glândula tireoide. A Hashimoto é uma doença do sistema imunológico que está atacando a glândula tireoide e vai deixar a glândula doente. Então, não tratar o sistema imunológico, só porque os hormônios tireoidianos estão normais,
mas o cara está com a anti-TPO de 10 mil, altíssima. É isso que eu ia falar. Ah, não, exatamente. aqui é só acompanhar, só observar que seus hormônios... É condenar a tireoide a se destruir. Por quê? Porque o ataque autoimune está acontecendo, o tecido inflamatório lá está acontecendo, o tecido o tecido tireoidiano, né, o folículo tireoidiano está sendo substituído por tecido fibroso e em breve a sua tireoide realmente não vai servir para nada, vai perder a função. Então você tem que tratar o sistema imunológico, principalmente quando os hormônios estiverem normais, porque a glândula tem função. Então você tem que tratar o sistema imune enquanto a glândula tem função. Tratando o sistema imunológico, a tua glândula fica lá produzindo direitinho. Eu já vi pacientes com marcadores de 12 mil, 15 mil, 20 mil de anti-TPO cair para 1.500 com tratamento do sistema imunológico. Como você trata o sistema imunológico? Trata o intestino, trata os micronutrientes. Entendeu? Sim. Por quê? Ainda na fisiopatologia da Hashimoto, a vitamina D é um excelente modulador do sistema imunológico. Essas células, esses linfócitos B, linfócitos T, macrófagos, células dendríticas, que são tudo células do sistema imunológico, elas expressam no seu núcleo receptores para vitamina D e na membrana a hidroxilase. Então, a vitamina D vai lá, entra nesse receptor e promove o quê? Apoptose celular. Morre. Você não vai matar o meu corpo. Eu vou lhe matar. Então, mata a célula. Ou então inativa as células inflamatórias. Então, ela modula esse ataque imune. Tanto que, pelo menos na minha experiência, o que eu observei, que 100% dos meus pacientes com Hashimoto têm vitamina D baixíssima. Baixíssima, 100%. 100% dos pacientes meus, e olha que eu atendo gente pra caramba, Léo. Ano passado, só para você ter ideia, foram 1.680 novos pacientes. Ano passado. Meu Deus. Exatamente. Você tem um score do pessoal que você pode dizer que está hipotireoideu ou até Hashimoto? Eu tenho aqui no meu. Vou te falar a verdade, a cada 4 pacientes que eu atendo, 3 têm problema de ou hipotireoidismo ou Hashimoto. Simples. Olha, 98% dos meus pacientes são tireoide, né? A cirurgia de cabeça e pescoço oncológica, né, eu parei de fazer mais. Né? No consultório eu estou dedicado mais a tireoide, meu foco é tireoide, metabolismo, nutrologia e medicina funcional. Então, 98%. Desses 98%, a maioria é pacientes que têm disfunção da tireoide, seja por hipotireoidismo, que é a maioria, nódulo tireoidiano, que 80%, 75% das mulheres têm nódulo em tireoide, então elas vão com frequência para avaliar o nódulo, mas quando chega lá o nódulo é pequenininho, de baixo risco, mas ela tem um hipotireoidismo associado a uma Hashimoto. Né? Então, realmente, a incidência é importante de Hashimoto. E essas pacientes, 100% têm intestino disfuncional, muitos gases intestinais, constipação, são pacientes que não estão fazendo exercício físico, são sedentárias. Vitor, e o exercício físico? Exercício físico é um excelente modulador do sistema imunológico. Tem que fazer exercício físico. Sim, libera miocinas. Eu falo bastante sobre isso, que combate diretamente todos esses radicais livres, a interleucina 6, TNF-alfa, tudo isso. Exatamente. Sem dúvida. Sem dúvida. Vocês que estão assistindo aí, tá aqui, ó. O Léo é referência em educação física aí, o cara tem doutorado, o cara sabe muito. Eu faço live com vocês para aprender, vocês não entenderam isso. Eu pego e coloco vocês aqui só para aprender. E é legal você estar falando isso, bicho, porque assim, é um campo, né? Hoje, tá? A gente fala que o hormônio, a tiroxina em si, é um hormônio que trabalha com vários outros hormônios. Por exemplo, IGF-1, ela é sincronizada direto com o hormônio da tireoide, tiroxina. Sem IGF-1, você não consegue fazer metabolização de lípides. Tá? Sem GH. Sem GH, você não consegue mandar IGF-1 e fazer o que? Aumento de massa muscular independente da insulina. Porque IGF-1 é fator de crescimento muscular diferente da insulina. Só que o problema é isso que você está falando para mim. As pessoas comem mal, têm um leaky gut desgastado, poucas comem níveis de proteínas bons, ou só comem o que as proteobactérias, ou seja, carnes vermelhas, com inflamação maior ainda de leaky gut. Não sou contra a carne vermelha, o excesso dela. E é o que você falou, trans negativas aqui em cima, os positivos aqui embaixo, e aí, lógico, tudo que vem, constipação, irritabilidade da pessoa, que a gente já sabe,
nutrientes indevidos, não tem assimilação de vitaminas e minerais como deveria por causa do leaky gut. Nós temos dois mundos, né? O mundo de bactérias que consome nossa energia aqui e outro depois do intestino delgado, que eu falo. Você falou aí da carne vermelha, né? Então vamos lá. A carne vermelha, ela pode levar a desbiose? Sem dúvidas. As pessoas, elas não sabem comer carne vermelha. Então o que é que acontece? A carne vermelha é uma carne difícil de digestão. Então eu digo sempre aos meus pacientes, os nossos dentes estão na nossa boca não é à toa. É para mastigar, triturar o alimento, cortar, perfurar e triturar. Então, as pessoas, elas não ficam muito tempo mastigando. Por conta desse estilo de vida acelerado, elas engolem e saem. Quando você engole e sai, você pulou a primeira etapa da digestão intracorpórea, né? Porque existe a extra, que é o visual, o olfato, que já vai estimulando, que é a mastigação e o envolvimento com a saliva. Né? Então, você não tem pouca exposição à transcobalamina e por aí vai. Amilase, salivar. Então, o cara não mastiga. Todas as enzimas. Ele engole. Você diminui muito. No caso da carne animal, ele não mastiga direito, engole a carne. Quando chega no estômago, esse paciente ele tem dispepsia por alérgeno alimentar e o cara fez endoscopia, não tinha nada, mas passou um prazol e o prazol diminuiu a secreção gástrica, que vai piorar a digestão da proteína. Essa proteína chega ao duodeno mal digerida e vai ter o quê? Putrescina e cadaverina em cima. Ótimo para bactérias gram-negativas. Vamos fazer mais desbiose. Entendeu? Então, é um ciclo que piora a permeabilidade intestinal. Fora as pessoas que comem carne vermelha à noite. Ora, se a carne vermelha é uma proteína de difícil digestão, você vai comer ela à noite? Você está entendendo? Então piora a desbiose. No outro dia o cara tá cheio de gases na barriga, a barriga distendida. E outra, cólica, né? Aproveita e toma uns prazóis da vida, né? E toma os prazóis da vida. Tá? Ó, 20 já tá ferrado, toma o prazol da vida à noite, querido. Aí não dá, né? Eita, 20 miligramas de omeprazol é suficiente para bloquear a secreção gástrica por 24 horas de ácido clorídrico. Então, ao invés dele pesquisar um alérgeno alimentar que está estimulando o receptor H2 no estômago e está causando esse aumento de secreção gástrica por conta do estímulo do receptor H2, não, ele passa o prazol para inibir. Ou seja, tirou aquilo que vai ser necessário para quê? Para um funcionamento pancreático, para ele soltar as enzimas pancreáticas, para a vesícula biliar soltar lá a bile, para o duodeno funcionar, para o pH que chega ácido se tornar um pH mais alcalino, entendeu? Então, tudo isso é bloqueado pelo simples prazol que você está fazendo. Então, está fazendo errado. A indicação do prazol, Léo, é para o paciente que tem úlcera péptica. Ele tem uma ulceração, então realmente ali você tem que diminuir a secreção para tratar aquela úlcera. Mas se você faz uma endoscopia, tem uma gastrite leve ou não tem nada, cara, você tem que pesquisar alérgeno alimentar e tratar a desbiose do paciente. E isso tudo vai influenciar na Hashimoto. A Soraya colocou aqui, ó, o grande problema é que a maioria dos colegas só faz levotiroxina e não orienta nada na dieta. Eu concordo com Soraya, tá certíssima. Isso é um erro, entendeu? Na realidade, assim, não é um erro, é um tratamento incompleto. Você tem que tratar o paciente em todos os aspectos. E em relação à levotiroxina, ainda existe aqueles pacientes, em torno aí de 20% a 25% dos pacientes, que eles têm realmente problema de conversão do T4 em T3, e até você corrigir isso aí, o cara está em hipotireoidismo. Então, são pacientes que se beneficiam, sim, da associação do T3. Existe outra guerra médica por conta da prescrição do T3. Claro, eu até entendo que tem pessoas que estão exagerando no T3, metendo T3 para todo mundo e às vezes não avaliando nem o coração do paciente. Então, o paciente ele toma o T3 errado e faz uma arritmia e vai bater no hospital quase morto. Então, isso tem que ter cuidado. Mas existe sim aquela população de pacientes que eles precisam do T3 até corrigir a conversão. Às vezes a correção é por deficiência de selênio. Então, até se regularizar isso, você tem que fazer T3 para o cara associado. E só fazendo adendo que você acabou de falar, tá? Um colega, meu orientador de mestrado, eu peguei agora uma pesquisa dele, uma gata aqui, tá? Ele foi ver hipertrofia miocárdica com utilização, entendeu, de hormônio da tireoide com exercício físico. Então, assim, quando você usa em dosagens para emagrecimento e não a necessidade que acontece, não só, aqui não bateu com hipertrofia miocárdica com aparecimento de colágeno. Simplesmente teve desregularização do sistema simpático.
Ou seja, naquele momento não acontece nada, mas vai causar uma arritmia de fundo que pode levar posteriormente a infarto agudo do miocárdio. Olha que doido. Então, assim, É isso aí. É isso aí. Posso usar isso daqui que minhas costas tá Pode usar. Minha não, precisa pedir permissão para mim primeiro. Volta e vamos lá. Ó, tem uma aqui, 5 minutos entre todas as perguntas aqui, você deu uma aula, não preciso nem falar. Cara, acho que é a primeira vez que o pessoal vê que eu fico quieto só escutando. Tá? Então, sensacional. Me fala o seguinte. Me interrompa quando você quiser. Vamos lá. Não, senhor, a aula é sua. Tratar Pelo o amor de intestino, Deus. fibras alimentares, certo? Porque Sim. a falta de fibras alimentares propicia o crescimento de bactérias gram-negativas que têm excesso de LPS. Guarda esse nome, LPS, lipopolissacarídeo. Isso é extremamente pró-inflamatório. Então, a falta de... Mandar um abraço aqui para Jefferson Medeiros, cirurgião de cabeça e pescoço, lado de Manaus, cara muito bacana. Então, a falta de fibras alimentares faz com que as bactérias gram-negativas se proliferem. Né? A fibra alimentar, ela regula essa desbiose, ela melhora essa desbiose. Então, isso gera inflamação. Alimentos conservantes, enlatados, embutidos, parem de comer isso. Isso é extremamente danoso para a célula. Para você ter ideia, você sabe disso, Léo, glutationa, o mais potente antioxidante do corpo. Cara, Sim. pacientes tem demais pacientes com deficiência de glutationa, a mitocôndria não funciona. Entendeu? Então o cara tá lá sem energia. E mais zinco, selênio, né? O selênio fator protetor, né? Vitamina D, eu já falei da vitamina D. E, Léo, e o exercício físico? Vamos lá, você já falou aí dos benefícios do exercício físico, mas, pessoal, entendam uma coisa. A gente tem uma taxa metabólica basal, que é aquela quantidade... O nosso corpo é feito de energia. Sem energia a gente morre. Simples assim. De onde vem a energia? Basicamente ATP, né? Então, é ali que vai ter as quebras todinhas, não vou entrar muito em bioquímica, mas para gerar calor, energia para a gente funcionar. A taxa metabólica basal é a quantidade de energia para a gente manter as funções vitais, para a gente ficar vivo. Abaixo daquilo ali, falta energia e a gente vai ter problemas. A taxa metabólica variável, ela é regulada pelos hormônios tireoidianos, lá no músculo. Por isso que o músculo é importante. Então, pacientes que têm sarcopenia, elas têm aumento de gordura, eles têm aumento de gordura visceral. Você pega o vozinho lá, ele está barrigudo, cheio de gordura visceral e sem músculo. Então, o que é que acontece? O músculo, né, ele usa glicose. Uma das vias é a do GLUT4, né? Que ele bota lá a glicose para dentro para poder gerar energia. Quem regula isso aí? Hormônio tireoidiano. A deiodinase tipo 2, que converte o T4 em T3, que é uma outra via também, ela vai lá no núcleo, faz com que o núcleo aumente a expressão de receptor de catecolamina, que vai lá, faz com que haja geração de energia toda. Olha a importância do hormônio tireoidiano. Na verdade, o exercício ele faz com que você tire, porque assim, é justo isso. O GLUT4 tem os translocadores e os mensageiros. Uhum. Insulina é um, o hormônio da tiroxina é outro, efeito adrenérgico, tá, de catecolaminas é outro, e a função única do exercício é tirar o GLUT4 do núcleo, tá, para ir buscar toda a recepção de energia. Se você coloca energia para dentro da célula, tu gera ATP. Você acabou de falar, a bioenergética é fantástica. Gerando ATP, tem mais gasto de energia. E olha que dado importante, tá? Exercícios físicos de intensidade moderada para alta conseguem deixar 35% a mais o hormônio da tireoide ativo. E não é por pouco tempo, não. Pode até perdurar 24 horas. Olha isso, cara. Então, aumenta naturalmente, cara. Então, é isso, cara. Tem que ter exercício. Então, por que isso acontece? Porque a célula, ela sempre quer nos proteger. O corpo, ele quer se proteger. Então, quando ele vê a necessidade de mais geração de energia, vai lá, o cérebro faz, olha, mais tireoide lá embaixo, está precisando de mais expressão de receptor, e esse ciclo é contínuo. Vai lá no núcleo, vai lá, ó, expressa mais mitocôndria aí, porque vai precisar de gerar mais energia. E é isso aí que vai acontecendo, entendeu? Canais de cálcio, modulação do metabolismo do cálcio, o hormônio tireoidiano faz isso. E para que isso é importante? Ó, vai cair a live daqui 25 segundos. O que nós vamos fazer? Nós vamos passar para o seu canal. Vai para o seu canal. Tá. Você abre uma live, eu vou para lá e a gente faz o fechamento lá de pelo menos 15, 20 minutinhos. Tá bom, pessoal? Nós vamos para o canal do Dr. Vitor, tá lá, eu sigo o Dr. Vitor, é só seguir, tá?
ele vai entrar e eu entro na live. Aí você me convida. Tá, beleza. Tá bom? Se eu me convidar, não tem como, tá? Deixa eu te avisar. É. Tá bom?